Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco, pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui conosco um especialista na área de alergia que vai nos brindar. Tenho a certeza, porque conheço muito bem o Dr. Gil Bardini. Há muitos anos ele foi colega de turma do meu filho e desde criança eu conheço e sei da sua capacidade, uma pessoa muito preparada nesta área, na área da alergia. E hoje o enfoque principal vai ser alergia alimentar. Vocês fiquem bem atentos. Se tiver alguma dúvida, no programa seguinte nós poderemos falar, mas hoje, Dr. Gil, é uma grata satisfação contar com a sua presença no programa Saúde em Foco aqui na TV Tubá. Boa noite, Dr. Mário. É sempre um prazer poder participar de um programa tão legal quanto este, né? De poder explicar um pouco sobre a especialidade, sobre essa doença chamada alergia alimentar, que é uma doença que tem cada vez mais diagnósticos sendo feitos, né? Muitas pessoas estão desenvolvendo cada vez mais. É um prazer poder explicar, passar um pouco do nosso conhecimento para a população de Tubarão. Muito bem, então vamos já ao assunto que nos interessa. O que é, afinal de contas, alergia alimentar, para que o telespectador possa entender melhor? A alergia alimentar é uma reação do nosso sistema de defesa, que é conhecido também como sistema imunológico. Então, é uma reação desse nosso sistema imunológico contra a proteína de um determinado alimento. Então, o nosso sistema imunológico ele interpreta aquele alimento como algo que seja nocivo, que faça mal. Então, ele libera diversas células que podem fazer com que ocorram os sintomas que são decorrentes da alergia alimentar. Os sintomas eles podem acontecer em minutos, horas e até dias depois da exposição. Então, existem vários sintomas que são decorrentes da alergia alimentar. Mas uma coisa que é muito importante diferenciar é que os sintomas da alergia alimentar também podem ser comuns a outras doenças. Então, se você tem algum tipo de intolerância gastrointestinal a algum determinado alimento, se você ingere algum alimento que possa estar de alguma forma estragado, esses sintomas muitas vezes podem ser semelhantes ao de uma alergia alimentar. Bem, vocês estão notando como que funciona mais ou menos essa intolerância alimentar. Mas a gente se vê falar muito em leite, né? Que a pessoa tem intolerância a leite, a lactose. Hoje se fala muito em intolerância à lactose. Qual é a diferença entre intolerância ou a leite ou intolerância à lactose? Então, uma pergunta muito pertinente, né, de extrema importância nós definirmos, né, o que é a alergia à proteína do leite de vaca e o que é a intolerância à lactose. É uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes, que a única semelhança entre essas duas doenças é que o leite é o principal vilão entre ambas, mas na alergia à proteína do leite de vaca, você tem uma resposta do sistema imunológico, como eu falei, contra as proteínas do leite, né, que existem várias, né, por exemplo, a caseína, a alfa-lactalbumina, a beta-lactoglobulina. Essas proteínas elas são interpretadas como estranhas perante ao nosso organismo, que produz algumas células que vão causar os sintomas, né, que podem ser inchaço, lesões na pele, coceira e muitas vezes até o edema de glote. Na intolerância à lactose, então você tem o quê? Uma deficiência da enzima que degrada a lactose. Essa enzima é chamada lactase. Então você tem um problema na digestão da lactose, que é o quê? A lactose é o açúcar do leite. Então você tem, na alergia à proteína, você tem um problema com a proteína. Na intolerância à lactose, você tem um problema de digestão do carboidrato, do açúcar. E como você tem um problema na digestão, você acaba tendo sintomas de dor de barriga, barriga inchada e diarreia, né?
Só que muitas vezes na alergia à proteína do leite de vaca, você também pode ter sintomas de dor de barriga, barriga inchada. Então é aí que muitas vezes os sintomas se confundem, né? Então uma coisa que eu queria deixar frisado, assim, que não existe, né, a doença chamada alergia à lactose. Ou você tem a alergia à proteína do leite de vaca, ou você tem a intolerância à lactose. No caso da alergia à proteína do leite de vaca, o tratamento qual que é? Você tem que excluir da sua vida, né, qualquer fonte de leite, né? Mínimas quantidades você tem que excluir. No caso da alergia, da intolerância à lactose, você restringe, né, parcialmente ou totalmente, vai depender do paciente, a lactose. Só que outras fontes de leite sem lactose você pode consumir sem problema nenhum. Ótimo, acho que explicou muito bem. Então, como é que você pode fazer a diferença entre essa alergia ao leite e a intolerância à lactose? Qual é o método que pode ser feito? Então, como tudo em medicina, né, tudo vai começar pelo quê? Por uma boa anamnese, por uma consulta onde você vai conversar com o paciente, ou no caso com a mãe do paciente, se for criança, e ela vai explicar os sintomas, né? Se o paciente tem barriga inchada, se tem lábios inchados, se tem olhos inchados, se tem lesões na pele, se tem falta de ar, se tem diarreia. Então, de acordo com os sintomas, né, você pode sugerir alguns exames, né? Então, no caso da alergia à proteína do leite de vaca, né, ou das alergias alimentares em geral, você pode solicitar alguns exames diagnósticos, pode ser alguns exames laboratoriais, onde você vai procurar uma célula de alergia, né, chamada IgE, né? E no caso da intolerância à lactose, você pode fazer você tem duas formas de fazer o diagnóstico, que uma delas pode ser pelo teste de tolerância à lactose, onde você faz a coleta do exame de sangue, depois você ingere lactose, depois você coleta o exame mais 2 vezes, ou pelo teste de hidrogênio expirado, onde você não precisa tirar sangue, que você quantifica, né, a quantidade de hidrogênio que esse paciente expira, né, em diversos minutos após também ter tomado a lactose. Isso é muito bom para crianças pequenas, que você não precisa tirar sangue 3 vezes seguidas. Assim, e lembrando que, né, no caso da alergia alimentar, o exame, né, de sangue, o exame de laboratório isoladamente, ele não faz o diagnóstico. Porque tem muitos pacientes, né, que têm alergias alimentares, onde o exame de sangue ele é negativo, né, e tem muitos pacientes que não têm alergia e têm um exame de sangue positivo. Isso é uma coisa extremamente comum, né? Então, uma coisa que a gente fala que o diagnóstico, assim, com certeza, é o teste de provocação, né, onde o paciente ingere o alimento onde você tem a suspeita de alergia e você observa os sintomas. Mas, obviamente, esse teste ele tem que ser feito num ambiente hospitalar e não pode ser feito em casa pelo risco de ter algumas reações mais sérias. Muito importante. Eu acho que a explicação do Dr. Gil está bem clara, né, quanto ao aspecto da alergia. Eu gostaria de saber também, Dr. Gil, quais os alimentos que são responsáveis por esta alergia alimentar. Existe uma gama deles, né? Poderíamos falar principalmente aqueles que mais causam alergia no cotidiano. Uma pergunta bem importante, assim, bastante comum no nosso dia a dia, né? Apesar de quase todos os alimentos poderem causar alergia alimentar, existe um grupo, né, de alimentos que eles são responsáveis por em torno de 80% a 90% das alergias alimentares. Seriam o quê? O leite de vaca, a soja, o ovo, o trigo, o amendoim. O amendoim a gente estende às castanhas e às demais oleaginosas, e também os frutos do mar, né? Peixe, camarão, siri, essas coisas, né? Tem alguns outros alimentos que também podem causar, né, que são chamados novos alérgenos, que são gergelim, kiwi, que também são alimentos que têm causado bastante reação. E tem alguns alimentos que popularmente
o pessoal fala, eu tenho alergia a esse alimento, como carne de porco, corante, conservante, que eles são mais um conhecimento disseminado na população do que alérgenos verdadeiros. Esses causam bem pouco alergia, apesar de grande parte da população achar que tem alergia a esses alimentos. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já com esse assunto que está muito interessante, alergia alimentar.